tenho uma palavra especial que eu queria compartilhar com você. Nós estamos nesse período aí de pandemia, a gente tem que repensar. Nós temos que voltar muito melhor, com mais gana, com mais garra. Eu sei que o diabo ele está cirandando, tentando trazer pavor, medo, aflição, né? O camarada hoje está lavando tudo, né? Tem medo. E isso vai impregnando na alma. Fico preocupado de que, quando disser pode sair, tem gente que não vai sair. Né? Tal é a aflição, tal é o medo que tudo isso está causando. Mas nós precisamos fortalecer a nossa vida à luz da palavra. É a palavra. Eu tenho aprendido que aquilo que você não enfrenta, você não vence. E eu separei algo muito importante para você hoje, que está no livro de 1 João, capítulo 5. Queria que você abrisse lá comigo. 1 João, capítulo 5, versos 18 e 19, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos abra lá. É bom você sempre ter um caderno aí junto com você, para você poder anotar aquilo que Deus vai falando ao seu coração. Aqui está escrito o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Vamos ler novamente? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno, ok? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos e pedimos a tua bênção, a tua graça, na meditação da tua palavra. Me dá unção, ó Pai, para abençoar e fortalecer cada vida, para que possamos, ó Pai, amadurecer. Sabemos que o Senhor tem mais e nós queremos em tudo honrar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Ontem eu estava meditando nesse texto e pensando um pouco sobre a expressão maligno não lhe toca. E é comum as pessoas tentarem se defender, dizem, não, mas o maligno não lhe toca. O maligno não me toca. O maligno não. O que é nascido de Deus, o maligno não. O diabo não tem poder para tocar na nossa vida. E quando a gente começa a ler o texto de fato, a gente vai perceber que não é bem assim. Não é desse jeito o maligno não lhe toca. Existem algumas condições muito importantes que a gente precisa compreender para que realmente existe uma proteção. Lembra que quando, lá no Egito, quando o Senhor disse, olha, vai passar o anjo da morte, o que é necessário? Bom, é necessário que o sangue esteja no umbral da porta. Mais do que isso, é necessário que esse cordeiro não seja mais de 1 ano. É necessário que esse cordeiro não tenha defeito. É necessário que esse cordeiro seja separado no dia tal, e você vai ficar com ele tantos dias, e você vai observar se ele está com cobreiro, com alguma coisa, se tem algum defeito. Você, então, vai observar. Então, chegando à conclusão, não, ele é perfeito para esse momento, então ele vai ser sacrificado, o seu sangue vai colocar no umbral da porta, todo mundo vai se reunir. Então, não é assim, vou pegar qualquer sangue e pôr aqui no umbral da porta. Qualquer sangue eu vou fazer. Não, existem regras, existe uma condição, uma maneira. E a vida com Deus é a mesma coisa. Há o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Nós somos lavados no sangue de Jesus. O texto diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, isso é uma verdade. Mas existe toda uma condição. Como eu disse para você, vai separar o cordeirinho, vai olhar o cordeirinho, vai ficar com ele um tempo, depois você vai ver se ele tem algum defeito, se tem algum bicho. Normalmente, aqueles cordeiros com aquela lã bonita, por baixo daquela lã, normalmente tinha infecção, bichos, vermes. Não, então você vai olhar que existe toda uma condição. O sangue do cordeiro tinha que ser colocado no umbral da porta, mas internamente o cordeiro deveria ser cortado de tal maneira, ele deveria ser preparado assim,
ele deveria ser comido dessa maneira, não poderia sobrar nada. Então, existe toda uma regra, um processo. Lógico, você vê o sangue no umbral da porta, essa casa está protegida. Não, existe toda uma condição, uma série de coisas que precisam ser pensadas e observadas. Então, a nossa vida com Deus, queridos, entenda o seguinte: o sangue de Jesus nos purifica, nós temos o nome de Jesus sobre as nossas vidas. Então, isso é fundamental. Mas, paralelo a isso, ele começa dizendo: o que é nascido de Deus. Quando ele fala não peca, aqui a expressão não é que a pessoa não peca, mas a pessoa não fabrica pecado, não é uma pessoa que anda pecando. Você sabe que a gente peca, ora por descuido, por de repente surgiu, veio uma situação, a gente ficou nervoso, falou besteira, tal, descuido, né? Ou por teimosia mesmo, né? Então a gente às vezes é meio, o velho homem tá aí, né? Então às vezes a gente faz umas besteiras, tá errado. Então pecou. Eu queria então abordar isso com você. Nascido de Deus. E aí eu separei aqui alguns versículos, voltando aqui no capítulo 1 de 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Dá para você entender? Se a gente diz que a gente tem comunhão com Deus, a gente anda em trevas, fazendo as coisas que não convém, que não combina. Eu gosto de dizer que às vezes o crente fala: eu não sabia. O próprio ímpio questiona: você é crente? Você está bebendo? Você pode beber bebida alcoólica? Você pode? Não, minha igreja é diferente. Então você vê, o mundo sabe. Se o mundo pega você fazendo uma coisa, mas você não é crente? Isso é comum nas empresas, quando surge alguma coisa, olha, é crente, hein? É crente, é uma exigência de uma conduta, de um comportamento. Eu já contei isso lá na igreja, mas eu estava numa loja para pagar uma conta, numa fila, e eu estava chegando perto do caixa, aí o caixa conversando com o rapaz que estava pagando a conta, e falando: esse camarada aí é um picareta, tal, tinha um cheque assim na vitrine, esse cara é um picareta, sem vergonha, o cara, ele aplica em todo mundo, tal, e eu estou na fila. E daí o cara disse: olha, é crente, daquela igreja ali, e aí citou lá a igreja. Olha, meu irmão, quietinho, cara, quietinho. Porque o próprio mundo exige um comportamento, uma atitude. Quando eu digo que aquilo que você não enfrenta, você não vence, às vezes a pessoa está dizendo assim: mas eu estou sem dinheiro para pagar. Pô, mas vai lá, conversa, expõe. Mas o cara vai ficar, o cara quer dinheiro. É verdade, ele quer dinheiro, mas ele quer transparência também. Quando você vai, você explica, você fala, você está dando a chance da pessoa entender. Olha, mas o camarada, ele é muito duro, ele fala. Aguenta, cara, aguenta. Mas vai e fala. Agora, se a gente diz que anda na luz, mas na prática a gente anda nas trevas, nosso Deus é luz, e a gente está nas trevas, como é que a gente é nascido de Deus? Se o assunto que eu quero colocar é isso: aquele que é nascido, o maligno não toca naquele que é nascido de Deus. Olha o que diz aqui o texto, verso 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos,
é mentiroso, nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele está verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então você vê, há uma exigência aqui, não é simplesmente, o maligno não me toca. Ele não toca, meu irmão. Olha quanta coisa acontece. Então não é bem assim. O maligno não nos toca quando nós somos nascidos de Deus. Uma pessoa que é nascida de Deus, ela tem que ter compromisso, comprometimento. Ela tem que ter atitude, guardar a palavra, acreditar na palavra. Se pecar, confessa, peça perdão, andar na luz, sabe? Andar na verdade, é um comportamento, é uma atitude. Crente, meu irmão, crente tem que ser diferente. Ele é luz, ele é sal da terra, ele tem que ser diferente. Sua maneira de ser. Mas esse camarada é assim, ele é sisudo, ele é isso mesmo, mas o crente tem que ser diferente, cara. Tem que ser diferente, não pode ser igual a todo mundo. O crente tem que ser diferente. Quer ver um outro texto que eu separei para você, que eu acho muito legal? No capítulo 2 aí, verso 14. Verso 14. Olha o que diz aí. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Olha agora. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o verso 15 outra vez, não ameis o mundo, não ameis o mundo. Nós usamos do mundo, usufruímos do mundo, mas o nosso coração não está no mundo, nosso coração está em Deus. Em Deus. Por isso que quando a gente perde alguma coisa, a gente até fica triste, mas a gente não perde a esperança. O coração da gente não está naquele carro, o coração da gente não está naquele emprego, naquele dinheiro. Nosso coração está em Deus. Nós confiamos em Deus. Nós dependemos de Deus. A gente vai ficar triste, né? O camarada às vezes coloca esperança naquela profissão, naquela promoção. De repente a coisa não aconteceu, a gente fica triste. Mas não, a nossa fé continua a mesma. Por quê? Porque nós não estamos aliançados com o mundo, nós estamos aliançados com Deus. Dá para você entender? O que é nascido de Deus, passa a pensar nas coisas de Deus, passa a ter compromisso com Deus. Olha o versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Agora, presta atenção, o mundo passa. E toda a sua vontade passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está dando para você entender, meu irmão, que o que é nascido de Deus é uma pessoa diferente. O texto diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É outra situação, são outras ambições, são outros sonhos. É como uma pessoa que muda de um país para o outro. Quando ele muda de um país, não adianta ele ficar num país que ele foi morar pensando na feijoada. Ele está lá morando naquele país, ele está pensando na tapioca, no açaí. O cara vai ficar frustrado, não vai viver bem. Então ele tem que mudar de país e aí ele vai se adaptar àquela cultura. Às vezes eu vou viajar para outros países e a pessoa diz, olha, que delícia esse negócio aqui. A gente prova por educação, mas delícia, delícia. Meu Deus, delícia. Nós temos tantas delícias aqui. Um pudim de leite condensado é uma delícia. A tia fez um risoto, uma delícia, uma delícia. Tem tanta coisa boa. Ok? Então, a feijoada é uma delícia, o churrasco é uma delícia. Né? Então, mas se eu estou num outro local, eu preciso me adaptar a esse local. Assim a vida com Deus. Eu mudei de reino, eu era do reino das trevas, agora eu sou do reino da luz. O que é nascido de Deus, para esse tipo de camarada que é nascido de Deus, eu posso te garantir, o maligno não lhe toca.
não tem poder. Olha aqui o versículo, capítulo 3, verso 1, diz assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Alguns teólogos dizem que esse é o problema do diabo conosco. Ele tentou ser igual a Deus, não foi, não conseguiu, e nós seremos, não sabemos o que havemos de ser, mas seremos semelhante a Ele, coisa que o diabo tentou e não conseguiu e não vai conseguir, nós vamos receber de graça. Por isso esse ódio contra nós. O que é nascido de Deus. Essa é a questão muito importante, querido. Se você é nascido de Deus, pare e pense, bom, como é que eu vou resolver esse negócio? Como é que eu vou relacionar? Antigamente tinha um pavio curto. Antigamente eu jogava o Jabaquara em campo. Antigamente eu descia o morro gritando. Antigamente... Mas e agora? Não, agora eu sou servo do Deus Altíssimo. Agora não, agora eu não resolvo desse jeito. Agora eu vou orar, vou pedir a Deus graça, sabedoria. Eu vou conservar, desculpe, eu sou nascido de Deus, então eu preciso entender que eu tenho que uma postura, eu sou outra pessoa, né? Então, eu tenho o sangue de Cristo sobre a minha vida, no umbral da porta, na minha vida, o maligno não me toca. Por quê? Porque eu sou nascido de Deus, de fato, de fato. O segundo aspecto que eu queria deixar para você é a expressão que diz aqui: o que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. E, meu irmão, isso é algo impressionante. Conserva. O que a gente faz, né? Quando a gente tem assim, um produto que a gente quer conservar, ó, quero que isso daqui dure um bom tempo. Então, existe aí o sal que vai conservar, existe a salmoura que vai conservar. Então, eu vou tomar algumas atitudes que conservam. Então, um cristão, ele precisa conservar a si mesmo. É dizer não para si mesmo. É estabelecer princípios para si mesmo. Eu preciso estabelecer. Não é de forma... pastor, será? Tem gente negociando a mentira, tem gente negociando, tentando explicar. Não, mas é difícil ser um corretor e não mentir. Não, você é crente, cara. Mas é difícil vender um carro e dizer que o carro está bom. Não, fala a verdade. Olha, esse carro não está bom. Olha, tem isso. Quer dizer, andar na luz, andar na verdade. Seja conhecido por ser honesto. Eu conservo a minha reputação. Eu tenho que conservar. Sou um cristão. Eu tenho que ter esta preocupação. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e ele dá uma orientação muito legal. Abra comigo lá, Efésios, capítulo 4. Ele dá uma orientação muito legal. Em Efésios, ele vai dizendo assim, quer ver? Ó? O versículo, Efésios, capítulo 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com necessidade. Lembra que antes de Jesus, a pessoa é egoísta. Ela quer para si, agora não, agora ela vai dividir. Eu vou conservar, eu vou dizer não para mim. Mentira, não combina. Uma mentirinha, não combina. Não, papai não vai sair, daqui a pouco o cara sai, bate a porta, sai. Não, filho, papai vai sair, tal, conversa, ensina, vai ensinando a criança a viver na verdade. Vai ensinando. Porque amanhã ele vai ter que entender algumas coisas. Não, filho, papai só te fala a verdade. Isso pode, isso não pode. Dentro da linguagem. Né? Não vai, vou falar, não é falar tudo, mas explicar, mas dentro da verdade.
Eu preciso conservar meu nome, conservar minha reputação. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, a minha reputação. Fala a verdade. Se revista de um novo homem, diz a palavra. O que furtava, não furta mais. Não, agora eu vou trabalhar até para poder ajudar os outros. É impressionante, meu irmão, que quando a pessoa entende, e a gente tem aí a celebração do dar, que é uma coisa, é um projeto maravilhoso, a pessoa precisa aprender a ser mais generosa, a ser mais pronta, a tomar atitude, sabe, ajudar. Você precisa ter esse coração aberto de poder socorrer e ajudar e abençoar as pessoas. Conserva-se a si mesmo. Eu tenho um nome. Quando Pedro tentou pegar Jesus, diz lá em Mateus 16, Jesus não fala em morte. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Esse é meu propósito. Eu tenho que conservar meu foco, meu alvo. Eu conservo-se a si mesmo. Então, uma pessoa que é nascida de Deus, e ela tem essa atitude de conservar, eu tenho um nome a zelar, eu tenho um nome de cristão, sou de Cristo, sou de Jesus, eu não posso abrir mão. Então, essas coisas, eu posso garantir para você, o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Porque você é nascido de Deus e porque você conserva. Eu estava anotando aqui, você se protege, sabe? Você coloca, você se protege. É interessante que tem aí o que a gente chama de cipeiro, né? O pessoal da CIPA, o nosso querido Heron aí, voltado para a CIPA. Então, a CIPA, qual é o papel da CIPA dentro das empresas? É proteger as pessoas para que não tenha acidente. Então, existem os itens de segurança. Então, é necessário os itens de segurança para que a pessoa não tenha nenhum problema. É uma luva, uma bota, é um capacete, são itens de segurança. E aí existe o pessoal, o cipeiro, que anda até com bota e tal, e eles fazem esse controle. Esse camarada está sem o cinto de segurança. Olha, nós não queremos, ele precisa se conservar. É interessante que é uma exigência que se faz para proteger a própria pessoa. Aí você vê o cara subindo no andaime sem pôr o cinto de segurança. Você é maluco, meu? Não, eu sei, eu sei subir, eu me garanto. Não, eu estou preocupado com você. Com você. É muito comum a pessoa não se proteger e depois a empresa é que acaba, não, porque a empresa devia ter observado, tal. Mas o camarada não se protegeu. O maligno não nos toca quando nós nos conserva-se a si mesmo, se protege. Agora nós estamos nessa fase, né? Põe a máscara. Em determinados momentos põe a máscara e põe aquela outra por cima. Põe a luva. A viseira, né? A viseira se protege, conserva-se a si mesmo. Aí sim eu posso dizer, o maligno não lhe toca. Hã? O 29? Ó, tem um ponto aqui falando, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha aí o que a palavra diz. Conserva-se a si mesmo. Não saia da voz. Às vezes as coisas vão. A gente está aí vendo a situação do presidente, né? Nessas reuniões, e aí você fala, mas não combina, palavrão, tal. Pois é, infelizmente, aí essas coisas, conserva-se a si mesmo. Meu irmão, proteja a tua vida, proteja. É para o seu bem. É para o seu bem. E, no entanto, a pessoa não, eu vivo. Não, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, mas na hora de fechar negócio, aí deixa comigo. Não, eu acredito em Jesus, total, o cara anda na rua, mexe com mulher, eu acredito, mas não conserva. Então, para esse tipo de gente, o maligno vai tocar mesmo. Vai tocar. Ok? Ele tem um ódio contra as nossas vidas. O ponto está ajudando aqui para ler até o 32. Na verdade, eu vou até o 6, só para confortar o ponto aqui.
Até o 5, 6. Mas olha aqui, ó, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos chamou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza, toda avareza, nem ainda seja nomeada entre vós como convém aos santos. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo em Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Verso 8, vai. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Quando o texto diz, conserva-se a si mesmo, e agora essa relação que Paulo nos dá, dizendo, querido, há um comportamento, um estilo de vida, que é o que eu estava dizendo sobre a CIPA. Meu, você está sem capacete, você está sem luva, você está sem essa proteção, você está para determinados serviços, meu irmão, o cara anda todo equipado, e a CIPA está ali dizendo, olha, é assim, isso é para conservar você, é para que você volte para casa, é para que você tenha condições de viver bem, para que você não pegue enfermidade. Então, a CIPA tem esse papel, assim, a palavra de Deus está dizendo, conserva-se a si mesmo. Então, dizer assim, eu tenho Jesus, o maligno não me toca. Não é bem assim, cara. Não é bem assim. Não é que o maligno não me toca. Existe todo um protocolo. É nascido de Deus, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crê no poder de Deus, reconhece que só o Senhor é Deus. Então, é nascido de Deus, ok? Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Nascido de Deus. Segundo, conserva-se a si mesmo. É uma proteção. Eu vou dizer não para a minha natureza, eu vou dizer não para as minhas vontades, para a minha carne. Lembra que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vou pegar Efésios e dizer, não está errado. Não. Mentira, furto, sabe, essa contenda, falta de amor, relacionamento, chocarrice, gozação. Olha, não, andai como filhos da luz, ok? Receba isso em nome de Jesus. Eu posso te garantir, o maligno não toca, não tem poder sobre as nossas vidas, não tem. Maior é o Senhor, não tem, desde que, nascido de Deus, conserva-se a si mesmo. E a última questão que eu queria deixar para você, meu irmão, aí é uma frase aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou usar uma expressão, nem é boba, mas por favor me entenda. Eu coloquei aqui, você não pode dar mole para o pecado nem para o diabo. Okay? Você não pode dar moleza para o diabo. Não pode. Então, uma pessoa que ela é nascida de Deus, mas não conserva-se a si mesmo, ela está dando moleza, está dando chance. Eu coloquei algumas coisas aqui sobre quem o diabo é. Olha, presta atenção, ele é mentiroso. Ele é pai da mentira, ele é mentiroso, ele mente descaradamente, com uma cara assim, totalmente lavada. Ele usa pessoas e mente. Ele fez isso lá com Eva. Deus disse porque não pode comer do fruto. Mentiroso.
Jesus disse, ele é pai da mentira, é mentiroso. Vai distorcendo, é mentiroso. Então não vai nessa, não, vai, lança daqui abaixo, e os teus anjos dará ordem ao teu respeito. Meu irmão, se pular, vai se arrebentar, não, ele é mentiroso. Ele é perturbador, ok? Ele é perturbado e perturbador. Então não dá mole para o diabo, não. Não pode. Clama ao Senhor, estabelece limites. Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, declara, não dê moleza. Outra coisa, ele é ladrão de alegria, ele é especialista em roubar, em jogar contenda, e daqui a pouco o casal já está brigando e acabou a alegria, acabou a alegria. Às vezes é um aniversário de casamento termina em briga, olha que absurdo. Deveriam estar aí num momento muito legal, gostoso, celebrando, e de repente tem gente que estraga a festa, sabe, que estraga a festa, o cara chega ali, o cara é chato, tem a pressão do mal, ele é ladrão de alegria, o diabo é especialista em roubar, lançar amargura, quer dizer, num dia especial, num dia de festa, de repente uma bobeira já é o suficiente para você perder a tua alegria, porque não falou, porque devia ter falado, ora porque não falou, ora porque devia ter falado, isso já é o suficiente para a pessoa perder a alegria, perder a sua paz, e isso tem a interferência do mal, não dê moleza. Não dê moleza. Então, é quando eu digo que você tem que conservar você mesmo. Quer ver outra coisa? Ele é falso. Bom ladrão de alegria, ele é falso. Ele é falso. Ele aparece assim como um anjo de luz, dá aquela moleza, dá aquela coisa. Ele vem com aquele jeitinho, né? É uma mulher que vem com uma palavra doce, uma brincadeirinha, tal. E ele é falso, ele é cruel. Ele não tem pessoas que tentam dizer todo mal tem um pouco de bom e todo bom tem um pouco de mal. Não, não, por favor, não existe isso. Mal é mal, bom é bom, mal é mal. O diabo, ele é mal. Ah, mas eu fiz um trabalho, ele me deu dinheiro. Esse dinheiro vai te custar muito caro. Essa aliança com Satanás vai te custar muito caro, porque nele não tem nada de bom. Não dê moleza para o diabo. Você que é crente, meu irmão, olha, é nascido de Deus, tem que conservar a si mesmo e não dê lugar ao diabo. Não dá moleza, não. Eu coloquei aqui, ele é dissimulado, ele é ilusionista, ele consegue dar aquela ilusão, né? Dinheiro, posição, oportunidade, isso é ilusão. Por isso que é importante a nossa vida de oração, conservar, lendo a Bíblia, a gente percebe, pô, isso não é de Deus, não é. Parece uma grande oportunidade, mas não é. Ele é ilusionista, ele é repetidor, ele é persistente, ele é calculista, ele é criador de confusão, ele é hábil em contendas, engano, ele apresenta a mentira como verdade, enganador. Olha, o diabo é inteligente, ele é um psicólogo de primeira, tem uma inteligência assim, vive com Deus há milhares de anos, ele percebe. Eu gosto de dizer o seguinte, meu irmão, às vezes você tem ali uma criança, vai crescendo, daqui a pouco o cara começa a aprontar e você fala, meu Deus, como é que pode? Era tão bonzinho. E eu tenho dito para alguns, talvez, provavelmente, o projeto de Deus para a vida desse camarada era muito grande, e eu não sei, a pessoa não sabe, mas o diabo percebeu. O diabo percebeu. Já percebeu? Esse camarada, pelo que Deus está fazendo, pelo seu nascimento, eu percebo. Ele não sabe o plano de Deus, mas ele percebe. Ele sabe que por detrás daquela situação, ele conhecendo a Deus, conhecendo muitas outras histórias no passado, ele sabe que se ele não colocar uma mulher no caminho, aquele camarada ainda vai ser um grande homem de Deus. Ele sabe que se ele não colocar alguma coisa ali, e para atrapalhar, porque aquele camarada, ele é orgulhoso, aquele camarada... E assim, cada um de nós temos a nossa queda. Né? Tem gente que é questão de pavio curto, tem gente que é uma questão de orgulho, tem gente que é uma questão de soberba, tem gente que se humilha muito fácil, se deprime muito fácil. Então, Satanás ele vai jogando conforme
o seu temperamento, a sua maneira de ser, e ele percebe. Às vezes eu converso com alguns adolescentes, eu digo para eles, Deus deve ter algo tremendo para a tua vida, porque o diabo está tentando deformar a tua mente. Ele está tentando, não é todo mundo que ele faz a mesma coisa, né? Tem alguns que não, mas daí vai, não tem problema. Mas alguns, o cara começa a se santificar, daqui a pouco o cara vira um demônio. Provavelmente Deus tinha algo muito grande para essas vidas. Depois você pode assistir lá no Instagram, na Igreja Infantil, a parte da noite, as missões, você vai encontrar lá algumas histórias tremendas de gente que foi lutando contra a própria natureza, lutando contra as próprias vontades e depois se tornam grandes homens de Deus. Não dê mole para o diabo, ok? Nascido de Deus, conserva-se a si mesmo, não dá moleza para o diabo. Para esse tipo de gente eu posso declarar, o diabo não te toca, o diabo não toca em você. Você é uma pessoa que é nascido de Deus, que conserva-se a si mesmo, que leva Deus a sério, que não abre mão de princípios. Para você eu posso dizer, o maligno não toca na tua vida, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Por favor, receba essa palavra, é muito séria. Nós vamos voltar e a gente precisa voltar para ser mais luz do que antes, muito mais, brilhando muito mais, servindo ao Senhor, amando e honrando o nome desse Deus, em nome de Jesus, tá bom? Receba esta palavra, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar? Você que recebeu, você que quer dizer, Deus, eu precisava dessa palavra, eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração e nós vamos orar agora. Repete uma oração comigo, por favor. Diga assim, Senhor Jesus, eu recebo esta palavra. O Senhor conhece a minha história e eu creio que o Senhor tem algo tremendo para a minha vida. Senhor, aperfeiçoa os teus planos sobre a minha vida para que eu seja bênção na igreja, no meu lar, no trabalho, aonde eu for, que eu reflita a tua glória em nome de Jesus. Eu vou orar com você. Pai, eu quero colocar diante de ti cada vida, tu conheces cada coração, e temos visto a tua palavra, Senhor, essa sua proteção. O Senhor quer que nós sejamos diferentes. Tua palavra diz, sede santos, porque eu sou santo. E assim nós recebemos a tua palavra, Senhor, nós queremos ser luz, nós queremos ser referência, nós queremos ser bênção nas tuas mãos. Por isso, meu Deus, cubra-nos com teu sangue, Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus. Nós te amamos e dependemos de ti. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Te louvamos, ó Pai. Abençoa cada vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu creio que existem pessoas que ainda não nasceram de novo e acabam vivendo uma vida perturbada. Eu sei que o diabo ciranda as nossas vidas, tem gente pensando em morte. Eu gosto de dizer que esse é o dia que o Senhor fez, Deus dá um dia tão bonito, e num dia tão bonito tem gente pensando em morrer. Num dia tão bonito tem gente pensando em divorciar-se. Num dia tão bonito tem gente ainda pensando em fugir de casa. Tem gente pensando em amargura. Num dia tão bonito, tem gente deprimida, trancada dentro do quarto. Nascido de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus para morrer em nosso lugar. Nesta manhã, querido, eu quero incentivar você a entregar o teu coração ao Senhor, a receber Jesus como Senhor da tua vida, a crer no poder de Deus. O texto diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do Pai que estás nos céus. Há uma expressão na Bíblia que diz assim, o que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Não existe problema que o Senhor não possa socorrer. Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Eu quero orar com você que quer dizer nesta manhã, Jesus, muda a minha história. Eu não quero continuar vivendo a mesma vida. Eu quero viver uma outra vida.
E tudo começa falando com Ele. Eu quero convidar você a entregar o teu coração ao Senhor Jesus. Se você deseja, eu quero que você repita uma oração comigo. Em nome de Jesus, tá bom? Põe a mão sobre o seu coração e repete comigo assim, diga, Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada um desses, ó Deus, que estão agora confessando e recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, nós como igreja abençoamos essas vidas, ó Pai. Como igreja, nós invocamos a Tua bênção para que eles sejam iguais a nós, ó Pai. Essa paz, essa segurança, essa alegria, Senhor. Ó Deus amado, nós estamos certos de que o Senhor é maior sobre as nossas vidas. Senhor, cubra com Teu sangue todo espírito do mal, esse espírito de morte, esse espírito de angústia, que seja repreendido em nome de Jesus. E declaramos que só o Senhor é Deus. Abençoa, Senhor, e livra em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez esta oração, repetiu com sinceridade, me faz um favor, escreve assim, eu orei. Eu orei, só isso, só para que a gente esteja orando por você e eu quero me alegrar com você. Eu orei. E olha, esse é o início de uma nova história, em nome de Jesus.